Vamos então para a última parte da aula em que nós vamos falar das autarquias, tá? Então é o primeiro modelo aí de ente da administração pública indireta. E exemplos de autarquias, em primeiro lugar, são INSS, IBAMA e INCRA. Beleza, e quais que são as características peculiares, então, das autarquias, né? Nós vamos tratar aqui de todas as características, algumas vocês vão ver que vão encaixar com alguma coisa que a gente já disse, outras elas são específicas, então, das autarquias. Primeira coisa, pessoal, é autonomia jurídica, autonomia administrativa e autonomia orçamentária. Então, a autarquia, ela não depende de um orçamento específico que venha do órgão criador, ela não depende estruturalmente desse órgão e ela não representa esse órgão assim como os órgãos que a gente viu lá da administração direta representam uma pessoa política. Não é o caso da autarquia, ela representa a si própria. E aí isso gera também, logicamente, né, a possibilidade de propor e de responder ações em nome próprio. A autarquia não é como o órgão, que só vai ter personalidade jurídica ativa ou passiva naqueles casos bem específicos, né? No caso da autarquia, existe personalidade jurídica em todos os casos, né? Em que precisar pleitear ou responder algo judicialmente. Em segundo lugar, a autarquia ela tem uma característica de exercer uma atividade da administração bem específica com base na eficiência administrativa. Então, aí se a gente for pensar, por exemplo, no cuidado do meio ambiente, na reforma agrária, na previdência social, a gente vê que são serviços específicos que, como eu falei lá atrás, a União não conseguiria exercer por conta própria, e aí ela cria essa empresa, ela cria esse ente da administração pública indireta para cuidar daquele serviço. Outra característica é a atuação sem interesse comercial. A atuação é só pelo interesse público aqui. Então, aquelas empresas que eventualmente possuem lucros, que eventualmente atuam na atividade comercial privada, elas não são autarquias. Tá? A autarquia, por definição, ela não tem nenhum intuito comercial, ela atua só pelo interesse público, ela atua só para realizar aquela sua finalidade essencial que está prevista na lei de criação. Outra característica são os privilégios processuais que a autarquia possui. Então, veja bem, a autarquia, para todos os fins processuais, ela é equiparada à União, Estados e Municípios. Então, vamos ver, vamos entender. O Código de Processo Civil hoje, por exemplo, ele decide que o órgão público ele tem prazo em dobro para manifestação, para recursos e assim por diante. Então, tanto nesse ponto quanto em todos os outros, quanto em tantos outros, né, privilégios processuais, a autarquia ela vai ser equiparada ao órgão público. Então, o INSS, por exemplo, quando ele atua em juízo, ele tem prazo em dobro para manifestação, para recursos e assim por diante. Segundo, existe um duplo grau de jurisdição obrigatório, que também é aplicável às autarquias. Então, veja bem, o que é o duplo grau de jurisdição obrigatório? As condenações em face da fazenda pública que tenham alguns determinados limites, que atinjam alguns determinados limites, ainda que não haja recurso voluntário da administração, elas são encaminhadas ao tribunal para verificação, para o que a gente chama de reexame necessário, antes que elas possam produzir efeitos, tá? Isso serve para que haja uma maior verificação das condenações em face da fazenda pública. E aí, por isso,
Eu sempre que passar daqueles determinados limites, eu vou ter que encaminhar ao tribunal para verificação antes do cumprimento de sentença. Eu não posso nem sequer cumprir sentença antes do reexame necessário. Segunda característica, terceiro, na verdade, privilégio processual, é a inexistência de exigência de depósito prévio das custas. Então, quer dizer, qualquer um que for tomar uma atitude processual, ele deve antecipar o pagamento das custas daquela ação, seja uma perícia, seja uma diligência de oficial de justiça e assim por diante. O poder público está isento da antecipação dessas custas. Essas custas elas só vão ser pagas lá no final e pelo sucumbente. Vou lembrar um pouquinho da discussão do perdedor e sucumbente lá no processo civil, não preciso trazer aqui, mas o sucumbente lá no final, ele vai ser responsabilizado pelo pagamento dessas custas aí, ainda que seja o próprio poder público. Outro privilégio processual é a cobrança de créditos por execução fiscal, está lá na Lei 6.830. Na verdade, por que então que a gente chama de privilégio processual poder cobrar por execução fiscal? Porque o trâmite da execução fiscal ele é mais rápido e mais rígido que o trâmite da execução comum. Então é sim um privilégio do poder público poder cobrar os seus créditos por meio de um procedimento mais célere, por meio de um procedimento mais firme, mais duro e assim por diante. Então aí eu dou essa vantagem, digamos, que existe para o poder público, que existe para a fazenda pública, eu dou também para essas autarquias. E o último privilégio processual, o último dos exemplos, existem vários outros na legislação, é o pagamento dos seus débitos por via de precatório. Então, como é que funciona o sistema de precatório? Dentro da administração, dentro da organização, né, financeira da administração pública, eu tenho lá um plano plurianual, eu tenho uma lei de diretrizes orçamentárias e eu tenho uma lei orçamentária anual. Então eu tenho planos de 5, de 3 e de 1 ano. Para que o poder público faça esses pagamentos, eu preciso que esses pagamentos estejam incluídos pelo menos na lei orçamentária anual, tá? Então, como que funciona daí o sistema dos precatórios? Cada pessoa que tem algo para receber do poder público, ele coloca o seu nome, digamos, isso tudo determinado judicialmente, ele coloca o seu nome em uma lista, tá, de precatórios, e esses precatórios, eles vão ser organizados da seguinte forma: aqueles que entraram até junho de um ano, digamos, até junho de 2021, eles vão ser pagos até o final de 2022, dentro do exercício 2022. Por quê? Porque até junho eles entram dentro da lei orçamentária anual de 2022, e aí, portanto, são pagos dentro daquele exercício. E o que for depois de junho vai ser pago no ano seguinte e assim por diante, tá? Então, e aí, salvo algumas preferências legais, os precatórios eles são recebidos por ordem de chegada. Então, cada um deles vai receber conforme o tempo que levou para o nome dele chegar lá naquela lista. Em tese, logicamente, né, os processos que são distribuídos primeiro, eles tendem a ser incluídos na lista primeiro, tendem a andar mais rápido e tendem a ser incluídos na lista primeiro. Mas a distribuição do processo não importa. O que importa é a data de expedição e data de envio, né, do precatório para pagamento. E aí eu tenho situações excepcionais, como por exemplo de idosos, como por exemplo de verbas alimentares, que acontece muito, tá? E que tem preferência para pagamento. Então, ainda que ele esteja sendo incluído tardiamente na lista, ele vai ter uma preferência de pagamento. Beleza, pessoal? Finalizamos a aula de hoje. Até semana que vem.